Apresentação missionária Lilian Marie. Bom dia, Shabbat Shalom a todos os ouvintes aqui da Rádio Banda 1, FM 92.7. É uma grande alegria, um privilégio nós estarmos mais um sábado nesta manhã para apresentar o programa Emmanuel Deus Conosco. Você é o nosso convidado especial hoje para ouvir o tema do programa. E qual é o tema do programa, missionária Lília? É a vontade de Deus acima dos nossos planos. Eu tenho certeza, tenho a convicção que você, como nosso convidado para ouvir essa mensagem, você vai aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus, vai se elevar espiritualmente e vai receber uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Então fique ligadinho conosco até às 10 horas da manhã. Nós estamos iniciando o programa agora e aqui na técnica está minha filha Amanda Yumi, sobre a supervisão hoje de Marcinho Pinheiro. Vamos, nesta manhã, então, apresentar as nossas vidas em oração diante do Eterno. Vamos orar? Abra o seu coração e vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, louvamos, exaltamos, bendizemos, enaltecemos o teu nome. Com alegria chegamos na tua presença. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus. Obrigada pelo dom da vida, obrigado pela oportunidade e privilégio de estarmos mais uma vez reunidos para falar da tua santa e bendita palavra. Que nesta manhã os teus filhos sejam alcançados, que nesta manhã os teus filhos sejam abençoados, visitados e assistidos em suas necessidades. Que através do programa Emmanuel, o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Fala aquilo que nós necessitamos ouvir. Que este tema, que esta meditação de hoje, traga fé, traga renovo e esperança aos nossos corações. E que do início ao término do programa Emmanuel, o Senhor seja o centro, o Senhor esteja na direção. Assim, Pai, o teu nome será honrado, glorificado. Oramos em nome de Jesus, oramos em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Amém. Tema do programa, a vontade de Deus acima dos nossos planos. Interessante que o rei Davi de Hameler, né, em hebraico, ele tinha o desejo de construir um templo para Deus, mas Deus, através do profeta Natã, recusa a oferta e inverte a proposta. Como assim? É que em vez de Davi construir um templo para o Eterno, para Deus, ele vai construir uma casa, um reino, uma dinastia perpétua para Davi. Então, nós vamos meditar lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 17, versículo 14. Em hebraico, 1 Crônicas, Divrei Hayamin Aleph. Tá bom? 1 Crônicas. E aqui diz, mantê-lo-ei para sempre na casa, no meu reino, e o seu trono será firme para sempre. Mantê-lo-ei para sempre na minha casa, no meu reino, e o seu trono será firme para sempre. Então, Davi queria fazer algo para Deus. Ele queria fazer algo para o Senhor, mas o Senhor tinha planos maiores. E assim também acontece na nossa vida. Às vezes, nós almejamos uma gotinha num balde, mas Deus tem um oceano inteiro para nós. Os planos de Deus são infinitamente maiores, são muito maiores daquilo que nós pensamos. São grandes os propósitos, os planos de Deus na sua vida. Então nós vamos estar meditando, fizemos uma oração, fizemos um tefilá, e nós vamos então agora falar um pouquinho a respeito do sorteio do programa hoje. Qual que é o presente do programa? Olha só, é um kit, né, de sabonete da Natura, e um livro, um servo apenas, um livro abençoado. Quem pode participar do sorteio? Todos os nossos ouvintes. Se você está escutando o programa de outra cidade, nós enviamos pelo correio. E se você estiver falando aqui de Sarandi, de Maringá, aqui da região, aqui no Paraná, se possível, eu posso até levar, se não for tão longe, Sarandi, Paissandu, Marialva, você pode participar também, tá bom? Então, no finalzinho do programa, nós vamos fazer o sorteio. Quem será que vai ganhar hoje? Sábado passado foi a Sara que ganhou, né?
fui lá, levei o presentinho. E vamos ver quem vai ganhar hoje, quem vai ser abençoado. E se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você quiser acompanhar o tema do programa, acompanhar a mensagem, você já pode pegar a sua Bíblia para fazer a leitura conosco. Vamos então apresentar o programa e você é o nosso convidado e você vai ouvir uma mensagem abençoada. Amém? Então vamos apresentar aqui o capítulo 17 de 1 Crônicas, em hebraico, chama de Ivrei Hayamim Aleph, 1 Crônicas. E esse texto do capítulo 17, ele serve de base para o capítulo 22 de Crônicas. O livro de Crônicas na Bíblia, ele é um livro muito importante. Ele começa com uma longa genealogia, mas por que ele é importante? Porque na ordenação tradicional judaica, Crônicas, na verdade, ele é o último livro, porque ele resume todas as escrituras judaicas. Então, ele é um livro importante, um livro que nós temos que ler, sim. E o autor de Crônicas, ele enfatiza 2 temas bem claros nesse primeiro livro. O primeiro é a esperança do futuro rei messiânico e o segundo é a esperança de um novo templo. E nos primeiros 9 capítulos, como eu disse, nós vamos encontrar toda uma genealogia, né, para enfatizar as linhagens principais. A primeira linha, né, do rei messiânico. Nós vemos aqui a linhagem de Judá, de Erudá, até o rei Davi, até Davi Hameler, como ele era chamado em hebraico. E depois nós vamos ver a história sobre Davi, vamos ver também que nesse contexto aqui fica de lado as histórias negativas sobre Davi. Mas que histórias negativas? Aquele momento que ele foge de Saul, aquele momento que ele peca com Betseba. Então nós vemos aqui nessa história mostrando somente o lado positivo de Davi. Citando em questão o texto que nós vamos meditar hoje, né? Porque nós temos um paralelo aí também lá com Samuel, com o livro de Samuel. Então, nós vamos falar hoje a respeito de Davi levantando os recursos para o templo, os preparativos. E o autor de Crônicas também, ele retrata Davi como uma figura semelhante a Moisés. Deus, no seu infinito plano, ele falou para Davi que Davi iria ajudar nos preparativos, né, para a construção do templo, mas o seu filho queria construir, na verdade, o rei Salomão. Assim como o Senhor também deu para Moisés, para Moshe, a construção do tabernáculo. Então, por isso que essa comparação. E no livro de 1 Samuel, que é este texto, né, Samuel Aleph, que é o primeiro texto que tem esse paralelo em Crônicas, no capítulo 17, nós vamos ver então que o autor, ele reconta a história da promessa da aliança de Deus. Então há um trecho paralelo com esse que nós vamos meditar. Depois nós vamos falar um pouquinho dele, se der tempo. Mas sem mais delongas, eu quero fazer a leitura com você do capítulo 17, do versículo 1. E se você tiver aí uma Bíblia, pode fazer a leitura conosco. Lembrando que a tradução dessa Bíblia, irmãos, é da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Vamos lá, versículo 1. Quando Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que habito numa casa de cedro, e a arca da aliança de Yahvé está sobre a tenda. Natã respondeu a Davi: Faze tudo o que estiver em seus planos, porque Deus está contigo. Mas naquela mesma noite, a palavra de Deus foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer a Davi, meu servo, assim fala Yahvé: Não serás tu quem me construirá uma casa, para eu nela morar.
Interessante que nesse versículo aqui, o profeta Natan foi visitado, né, numa visão noturna. Não foi usado nem o Urim nem o Tumim. Versículo 5. Sim, jamais morei numa casa, desde um dia em que fiz Israel subir até hoje. Mas eu passava na tenda, de tenda em tenda, e de abrigo em abrigo. Durante todo o tempo que caminhei com todo Israel, acaso eu disse a algum dos juízes de Israel que designei como pastores do meu povo, porque não me construirás uma casa de cedro? Eis agora que dirás a meu servo Davi, assim fala Yahvé dos exércitos, fui eu quem te tirou do pastoreio, de trás das ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Estive contigo por toda parte onde ias, exterminei diante de ti todos os teus inimigos. Dar-te-ei um renome igual ao dos mais ilustres da terra. Escolherei um lugar para Israel, meu povo. Lá o estabelecerei, e ele habitará neste lugar, sem ser inquietado, e os maus não tornarão a oprimi-lo como outrora. Desde quando estabeleci juízes sobre o meu povo Israel, submeterei todos os teus inimigos. E Yahvé te anuncia que ele te fará uma casa. E quando se completar o tempo de te reunires a teus pais, manterei depois de ti a tua posteridade. Vai ser um de teus filhos, cujo reinado firmarei. Ele me construirá uma casa e eu firmarei o seu trono para sempre. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Não lhe retirarei meu amor, como retirei daquele que te procedeu. Mantê-lo-ei para sempre na minha casa e no meu reino, e o seu trono será firme para sempre. Amém. E o seu trono será firme para sempre. Nós vemos aqui, logo no início, no versículo 1, Davi, em seu exuberante palácio de cedro, um lugar, né, que nós vemos aí na história, muito grande, cheio de belezas incomparáveis. Ele, como um grande monarca, um rei, ele estava ali na sua consciência desassossegada, e ele começou a pensar assim: olha, eu moro aqui neste palácio de cedro, adornado aqui com as riquezas, com o que tem de melhor, enquanto a casa de Yahvé, a tenda provisória, que era armada para abrigar a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, ela estava ali, numa tenda. Lembra que sábado passado nós meditamos em Deuteronômio e Devarim, e eu falei para vocês que em hebraico a Arca da Aliança é Aron Habrit, em hebraico. E ali estava a Arca da Aliança, então, dentro de uma tenda. E Davi ficou pensando, mas como que ela está dentro de uma tenda e eu estou aqui morando dentro de um palácio luxuosíssimo, belíssimo, e a tenda da aliança, aliás, a Arca da Aliança está lá dentro de uma tenda. Eu tenho que construir um lugar, uma casa, para colocar esta arca lá dentro. E Davi possuía poder e muitos recursos materiais para que ele pudesse construir esta casa. Assim ele teve então a ideia de edificar um templo para abrigar a Arca da Aliança. E ali, essa tenda então, né, das andanças de Israel, porque onde eles iam, eles levavam, né, a arca, então era armada a tenda e a arca ficava dentro. Ela passaria a ficar num lugar, somente um lugar, que seria o templo. E Israel não era mais um povo nômade também, para que essa arca ficasse sendo armada e desarmada em vários locais, de lugar para lugar. Então ela ficaria num lugar fixo. E Jerusalém, ela estava sendo embelezada. E Israel não seria uma grande nação sem estar como uma bela capital. Então eles precisavam realmente fazer com que esta capital sobressaísse. E por isso esse templo seria construído. E seria apropriado também que nesse templo tivesse o culto divino, no qual ali se tornasse o centro
da atenção de todas as pessoas. Todas as pessoas poderiam ir até o templo, ver o templo. Então seria uma beleza inigualável. E além dos próprios recursos de Davi, que ele contava, ele também iria contar com a ajuda de estrangeiros, com habilidosos arquitetos, matemáticos, pessoas que ajudariam ele na construção. O povo de Israel não era habilitado para essa tarefa, mas ele poderia contar com a ajuda estrangeira para edificar o templo. E Davi perguntou a si mesmo: por que não me atarefar diante desse projeto? Eu vou construir essa casa para Yahvé. Mas, ao consultar o profeta Natã, ele chama o profeta Natã, que concorda com a boa ideia de Davi, a ideia era boa, mas numa visão noturna. Yahvé, o Eterno, visitou Natã e fala assim, ó, eu não concordo desta forma que vai ser feito. Vai ser feito de uma forma diferente. O Eterno não concordava que Davi fosse construir esta casa, que ele fosse o construtor do templo, embora ele se agradou com a ideia de Davi. E a construção do templo, irmão, seria obra de Salomão, filho de Davi. Mas Davi teria o privilégio de recolher os materiais para a construção deste templo. Todo o ouro, toda a prata, cedro, tudo o que precisaria para ser construído. E a construção desse templo, eu estava lendo neste livro aqui, o Templo Sagrado de Jerusalém, esta semana, do rabino Israel Ariel, e fala que demorou 7 anos, né, a construção desse templo, se eu não me engano. E eu comecei ali a ver toda a beleza que depois, após pronto este templo, aqueles querubins de 5 metros de altura, a asa deles de lado a lado. Fiquei maravilhada com as imagens que eu pude ver aqui no livro. E então essa construção do templo ficaria com Salomão, com o filho de Davi. E no 2º capítulo de 2ª Crônicas, né, de Ivrei Hayamim Bet, dá o início ao relato dessa construção do templo por parte de Salomão. Salomão, ele apela até para Irão. Por quê? Porque ele, assim como tinha encabeçado a construção do palácio, da casa de Davi, ele também iria ajudar, né, Salomão na construção deste templo. Lá em 1ª Crônicas, de Ivrei Hayamim Aleph, 14:1 diz: Irã, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, levando madeira de cedro e também pedreiros e carpinteiros para construir uma casa. Assim como foi construído, né, o palácio do rei Davi. E neste trecho paralelo de 2 Samuel Bet, é quase idêntico. São trechos paralelos que contam da mesma forma. Mas houve algumas razões, irmãos, e nós vamos falar sobre elas, porque Davi, ele não construiu o templo de Jerusalém, porque ele não pôde construir o templo. Ficou em encargo do filho dele. Nós vamos abordar estes pontos, digamos assim, esses elementos. E eu quero colocar o primeiro elemento, que vai se enquadrar com a sua vida hoje. O primeiro elemento é o elemento tempo. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, fala que há tempo determinado para todo propósito no céu e na terra. Há um tempo determinado, tudo tem o seu próprio tempo. E Davi, ele ainda não havia terminado a sua missão, digamos assim, de matança. Por quê? Porque Davi precisava ainda aniquilar 8 povos, 8 inimigos ainda que havia em Israel. Ele não havia terminado a sua missão. Lá em 2 Samuel, no capítulo 10, no versículo 18 e 19, diz sobre isso. Vou fazer a leitura. Mas os arameus fugiram diante de Israel e Davi construiu 700 carros deles. Destruiu 700 carros deles.
e matou 40.000 homens. Ele venceu também a Sobaque, seu general, que morreu naquele mesmo local. Assim que todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel e lhes ficaram sujeitos, desde então os arameus não mais se atreveram a socorrer os amonitas. Então Davi, ele precisava continuar a sua missão de combate para impor paz. Por isso, ele não iria construir. Era um elemento tempo. Não era o tempo dele construir. Esse tempo de construção foi designado para Salomão. E na prosperidade, na paz, livre dos contratempos de guerra também, Salomão seria o homem escolhido para essa construção, para construir o templo de Jerusalém. Este é o primeiro elemento, o tempo. E qual é o segundo elemento? Elemento pessoa. Davi, em seu destino, né? Ele não iria construir o templo, ele não ia ter este privilégio, seria dado a Salomão. E o trabalho fazia parte do seu destino. O propósito divino, irmãos, ele opera de modo diferente na vida das pessoas. O Eterno tem um propósito diferente na minha vida, ele tem um propósito diferente na sua vida. O Eterno tem um chamado diferente para você, ele tem um chamado para mim. O Eterno tem um dom diferente que você recebeu. O Eterno tem outro dom que ele me deu. E assim existem propósitos diferentes, tarefas diferentes atribuídas às pessoas. Lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 22, versículo 9, diz assim, ó, eis que te nasceu um filho, e ele será homem de paz. Então, enquanto Davi foi um homem de guerra, o filho dele, Salomão, seria um homem de paz. Então, este elemento pessoa aqui, trazendo para nós hoje, eu não posso ter o mesmo ministério que o seu. A missão que Deus atribuiu, particularmente, foi dada a mim. A sua missão é outra missão. A missão, por exemplo, da minha filha que está aqui é outra missão. Cada um desempenha uma missão diferente diante do Senhor. E essa edificação, então, seria ao encargo de Salomão. E qual que é o terceiro elemento? Provisão. Israel, depois que ele descansasse das guerras e desenvolvesse um sistema de comércio doméstico ali, estrangeiro, ele estaria em uma melhor posição para projetos de edificação. 1 Crônicas, no capítulo 22, versículo 13 e 16, diz assim, ó, só prosperarás se observares e puseres em prática os estatutos, as normas que Yahvé prescreveu a Moisés para Israel. Sê forte e corajoso, não temas, nem te amedrontes. Eis que, mesmo sendo pobre, pude reservar para a casa de Yahvé 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata e uma quantidade de bronze e ao ferro que não se pôde avaliar. Então, tudo aquilo estava sendo guardado para a construção deste templo. E ele fala assim, ó, preparei também madeira e pedras, e tu ainda acrescentarás mais. Haverá ao teu dispor uma multidão de operários, trabalhadores, escultores, carpinteiros, toda espécie de artesãos de todos os ofícios. Quanto ao ouro, à prata, ao bronze e ao ferro, existem quantidade incalculável. Avante, mãos à obra, e que Yahvé esteja contigo. Então, este elemento também deveria ser levado em conta. Quarto elemento, propriedade moral. Davi, um homem de guerra, um matador, ele não estava qualificado para este trabalho de construir o edifício sagrado. Nas mãos de Davi havia sangue. Ele era um homem de guerra. Os estudiosos dizem também porque ele colocou ali, né, Urias na frente da batalha para que fosse morto, para que ele ficasse com a sua mulher, Batseba. Ele também, em suas mãos, passaram sangue inocente. Então, Davi ele não estava apto por causa dessa condição, irmãos. 1 Crônicas 22, versículo 8 diz assim,
Mas a palavra de Yahvé me foi dirigida. Olha o que Yahvé diz. Tu derramaste muito sangue e travaste grandes batalhas. Tu não construirás uma casa ao meu nome, pois derramaste muito sangue sobre a terra diante de mim. Ele iria ajudar na construção. Estava reservando muitos materiais. Muito ouro, prata, ferro, bronze, tudo que seria necessário. Mas ele não poderia, porque ele era um homem que havia derramado sangue. Então, a vontade divina, ela trabalha no tempo, ela trabalha no elemento pessoa, ela trabalha no elemento provisão, na propriedade moral. Todos esses elementos têm que ser levados em conta. E quando nós começamos a refletir sobre esse texto sagrado, nós vemos que houve um esforço muito grande de pessoas, uma grande equipe para a realização desta construção, irmãos. Não foram poucas, não, as pessoas, foram muitas pessoas. Pessoas com habilidades diferentes para construir este templo. E hoje não é diferente também. Nós trabalhamos juntos, trabalhamos com equipes espirituais, cada um contribuindo com a sua parte. Nós vamos fazer 10 anos no ar, no mês de junho, dia 25 de junho, nós completamos 10 anos com o programa Emmanuel Deus Conosco no ar. Se a minha filha que está ali na técnica, se ela não estivesse ali, ela faz parte de uma equipe. As pessoas que apoiam o meu ministério, as pessoas que contribuem, as pessoas que oram pelo meu chamado, que oram pela minha vida, tudo é uma equipe. E cada um contribuindo com a sua parte. No que você não pode contribuir, o outro contribui. E nós, muitas vezes, nós reiniciamos as missões iniciadas daqueles que já morreram. Me lembro que aqui na Rádio Banda 1 mesmo, o pastor Gilberto, com o seu programa, ele faleceu. E hoje uma nova equipe assumiu o programa. Então, outros continuarão as missões que nós tivemos deixado por fazer. Quantas pessoas maravilhosas, abençoadas já passaram pelo meu ministério, pessoas que eu pude aprender muito com elas. Somente em um momento da vida eu reencontrei essas pessoas, algumas eu nem verei mais, eu nem sei se estão vivas ainda. Poderemos nos reencontrar novamente, assim como diz, né? Nós que confiamos e acreditamos na ressurreição, queremos nos encontrar novamente. Mas o esforço da equipe, irmãos, ela vai de geração após geração, século após século. E assim é construída a casa espiritual. Cada um com o seu dom, cada um com o seu chamado, cada um com o seu ministério. Você consegue entender isso? Charles Taylor, ele diz, abre aspas, o dia é breve, a tarefa é grande. Não compete a ti terminar a obra, nem deves desligar-te do desejo de completá-la. Fiel é o mestre do teu trabalho. Ele te recompensará pelo teu labor. E ele sabe qual é a recompensa que dará aos justos no tempo vindouro. Então, a nossa obra, ela não é vã. Tudo que deixarmos aqui em menção do nome de Yahvé, do nome do Eterno, tudo que fizermos em prol da obra de Deus, nós teremos uma recompensa no mundo vindouro. As honras, irmãos, muitas vezes virão no tempo vindouro, não será aqui. Por isso eu sempre digo para você, se eleve espiritualmente, estude a palavra de Deus, ore, busque a presença de Deus. Você só vai crescer espiritualmente. E era Yahvé, então, que estava construindo uma casa, uma dinastia davídica. Não Davi queria construir o templo de Deus, ele queria construir uma casa, mas o plano de Deus era outro. Por isso, irmãos, o livro de 1 Crônicas, de Ivrei Hayamim e 2 Crônicas, eles foram escritos para nos mostrar a importância da dinastia davídica. Olha a importância. Embora essa dinastia tenha sido interrompida no ano de 587, antes de Cristo, por causa do cativeiro babilônico. Mas continuou através dos descendentes de Davi, após o cativeiro. E depois ela foi interrompida novamente pela grande dispersão romana em 132 depois de Cristo.
Mas o rei Messias, Yeshua, o filho maior de Davi, ele continuaria a dinastia de Davi espiritualmente. O Mashiach, mesmo que não fizesse literalmente. Então eu quero abrir um espaço dentro dessa mensagem para falar a respeito deste texto paralelo lá de 2 Samuel. Shmuel Beit, capítulo 7, versículo 16. Vamos ler então o texto inicial e depois nós vamos ler o capítulo 7 de Samuel, versículo 16. Diz assim, o texto que lemos: Mantê-lo-ei para sempre na minha casa e no meu reino, e o seu trono será firme para sempre. Já o texto paralelo, com a mesma mensagem, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, diz: A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de mim, e o teu trono se estabelecerá para sempre. Você conseguiu ver a diferença aqui do cronista? O texto que aparece em 2 Samuel, ele substitui tua casa por minha casa. Ele substitui teu reino por meu reino. Então, a dinastia davídica era de Davi, mas supremamente de Deus. Deus que estava por trás dos bastidores. O homem ímpio, ele acha que tudo é seu, mas o homem espiritual, ele sabe que todas as coisas pertencem a Deus. Em várias mensagens que temos seguido, irmãos, falando a respeito do Criador, ele fez todas as coisas. Tudo ele fez. Fez os céus, fez os mares, fez a terra, fez os animais selvagens, os animais domesticados, os montes, as colinas, os rios. Fez os seres humanos. Ele fez tudo. E tudo pertence a ele. Ele somente empresta aos homens para que eles possam aprender e crescer. Nós somos somente mordomos daquilo que o Eterno deixou, para que possamos usufruir. Porque Ele quer a nossa felicidade, o anseio de Deus é nos abençoar com aquilo que Ele deixou para nós. Então aqui o cronista, neste texto, que aparece em 2 Samuel, no capítulo 7, 16 que lemos, ele substitui tua casa por minha casa, ele substitui teu reino por meu reino. Então quando você analisar essa questão, você fala assim, nada é meu, tudo é do Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, é tudo dele. Ele me deu capacidades para que eu pudesse conquistar. Se assim o Senhor permitir, eu vou fazer, porque tudo vem dele, a bênção vem dele, as vitórias vêm dele. E Deus é o principal proprietário, num sentido mais estreito, ele é o único proprietário de todas as coisas. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos sempre contentes. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é isso que está escrito na palavra? Então, a vontade de Deus, irmãos, sempre está acima dos nossos planos. Davi, ele queria construir uma casa, um templo físico. Mas Deus, ele queria construir um reino, uma dinastia perpétua. E assim foi feito para que viesse o Filho de Deus, o nosso Yeshua, Jesus. Nós precisamos ter, irmãos, uma fé madura. Nós precisamos reconhecer o senhorio de Deus em nossas vidas. Aqui no versículo 27, um versículo que eu não fiz a leitura, eu vou ler somente o finalzinho, diz assim, tu, então, consentiste em abençoar a casa do teu servo, para que ela perdure para sempre na tua presença, pois foste tu, Yahvé, que abençoaste ela, e bendita para sempre será. Então, tudo que Deus abençoa, abençoado será. Tudo que o Eterno abençoa, está abençoado. Tudo que Ele colocar em suas mãos e for bênção para você, está abençoado. Deus, Ele não rejeita os seus planos. Deus não está rejeitando de forma nenhuma os seus planos, mas Ele está redirecionando eles. Deus não está eliminando os seus sonhos, mas Ele está aperfeiçoando eles.
O eterno, ele não diminui você, mas ele te posiciona. Ele posiciona você no centro da vontade dele. Por isso que os planos do eterno são maiores que os nossos. Nós estamos vendo com a nossa visão terrena, mas ele não, ele vê com a sua visão espiritual. Ele vê através do hoje, do ontem, ele vê a eternidade. Ele não tem a nossa visão limitada, a visão limitada que nós temos. Então, dentro da sua soberana vontade, da sua perfeita vontade, da sua agradável vontade, ele não fecha portas como uma punição para nós, mas para nos proteger. Muitas vezes as portas fechadas são para nos proteger. Se colocarmos o elemento tempo nas nossas vidas, nós vamos ver que tudo tem um tempo determinado. Talvez não seja o tempo dessa edificação agora, mas lá na frente, você vai edificar. Davi, ele soube lidar com o não de Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 27 que lemos. Tu, então, consentiste abençoar a casa do teu servo, para que ela perdure para sempre. Ele entendeu. Na tua presença. Por isso, tu, Yahvé, que abençoaste, ela é bendita para sempre. Ele não ficou praguejando, ele não ficou murmurando, ele não ficou se queixando. Eu quero fazer, eu vou fazer. Não, ele concordou com o eterno. Ele concordou. E isso para nós, irmãos, é muito relevante. Nós aprendemos a lidar com os nãos de Deus. Deus, ele não frustra projetos. Deus, ele cumpre propósitos. Talvez você se sinta uma pessoa frustrada no momento, porque ainda não aconteceu na sua vida, mas tenha fé e paciência que vai acontecer. Porque o plano de Deus é maior para você. Deus, ele escreveu a história, né, através de Davi, que durou séculos até chegarmos em Jesus Cristo, ao nosso Senhor Jesus. Então, passe o tempo que passar. Se você permanecer fiel a Deus, a vontade dele vai prevalecer. E você pode alinhar a tua vontade, o desejo do teu coração, com o desejo do coração do Pai. Salmo 37, versículo 4 e 5 diz: agrada-te também no Senhor e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Então entrega. Entrega nas mãos dEle, que no tempo determinado por Ele, Ele vai fazer. O desejo do meu coração é que Deus te abençoe. Elohim Iravesh Otá. Que Ele te abençoe. Nessa construção, nesse projeto, neste sonho, eu não sei aonde Deus está querendo chegar para te falar a respeito disso. Talvez seja um propósito que você vê que é como pequeno, mas não é, é grande. Eu creio que para Deus nada é pequeno, porque Ele vê a intensidade que nós nos movemos para fazer as coisas. O Eterno, Ele sonda o nosso coração de maneira profunda, como ninguém pode ver o que está no nosso coração. Então, Ele olha muito a intenção do coração. Quando nós estamos buscando realmente, nós estamos na nossa força para levar adiante a palavra, para levar adiante a mensagem, para levar adiante o chamado. Ele está ali nos capacitando, Ele está nos conduzindo. Eu me lembro que um dia uma pessoa chegou e disse para mim assim: olha, missionária Lília, eu queria ter um ministério igual ao seu. Não estou invejando você, mas eu gostaria de ter um ministério igual ao seu. E eu parei para pensar e eu falei assim: meu Deus, se essa irmã soubesse todas as batalhas espirituais que eu tenho que enfrentar para estar neste projeto que Deus colocou em minhas mãos durante esses 10 anos, talvez ela não falaria que gostaria de ter este ministério. Aos olhos do homem pode ser pequeno, mas eu creio que aos olhos de Deus Ele tem visto todo o meu esforço. E assim também é na sua vida, Deus está vendo o seu esforço.
Deus está vendo a intenção do seu coração. O Eterno está vendo onde você quer chegar. O Eterno está vendo o que você quer fazer para a glória dele e não para a sua glória. Porque aqui, irmãos, na terra, não tem nenhuma estrela que brilha mais que a outra, não. Toda honra e toda glória é dada a Deus. Tudo pertence ao Senhor, tudo é dele. Até mesmo a nossa sabedoria, a nossa inteligência, é ele que nos dá. Por alguns anos da minha vida, eu estava comentando isso com a minha filha ontem, e eu falei assim, tudo é para a glória de Deus, porque foram muitos anos em atividades diferentes, até chegar onde eu estou hoje. Passamos 6 anos com pessoas em situação de rua, passei 7 anos com pessoas encarceradas na delegacia, em penitenciária. Passei 4 anos trabalhando com crianças em fase terminal de câncer, em hospital. Passei 2 anos no Centro de Oncologia Santana, cuidando das pessoas que iam lá fazer quimioterapia, radioterapia, orando por elas, levando um bolo, levando alimento, para que elas pudessem se alimentar, porque vinham de fora da cidade. Evangelismo, ações em várias cidades, cidades pequenas, cidades maiores, festivais, tudo para a honra e para a glória do Senhor. É uma vida inteira, é muito tempo gasto. Imagina, irmãos, o privilégio que aquelas pessoas que estavam construindo o templo, diz que nem um barulho de martelo se ouvia lá, porque era a habitação de Deus, a casa de Deus. Nem um barulho se ouvia na construção do templo. Imagina aqueles artesãos, aqueles escultores, 27 metros de altura. Imagina as pessoas que trabalhavam lá, os pedreiros, todos os que estavam ali, carregando as riquezas, o privilégio que eles tiveram. Hoje nós também temos um privilégio grande de levar esta riqueza espiritual, o ensino da palavra de Deus às pessoas. Por isso nós temos que nos alimentar de forma correta, para que possamos ensinar também de forma correta, sem heresias, sem sensacionalismo, sem emocionalismo. A verdadeira palavra tem que ser pregada. Eu não gosto de palavras que emocionam. Eu gosto sim de palavras que tocam a alma com sabedoria. Nós, irmãos, nós não somos levados a emoções, a ventos, vamos para lá e para cá. A nossa fé, ela tem que ser racional, ela tem que ser sólida. A nossa fé tem que ser uma fé madura. Eu creio que hoje Deus falou para você que os planos dele, a vontade dele, é muito maior do que a sua. Enquanto Davi queria construir uma casa para Deus, Yahvé, o nosso Deus, queria construir para Davi uma dinastia perpétua. E através do rei Salomão, esse templo, ele foi erguido. Não podemos, de forma nenhuma, irmãos, nos queixarmos. Temos que aceitar os nãos de Deus. Não podemos murmurar. Tudo está nas mãos do Eterno. Amém? A sua vida está nas mãos do Eterno. Você concorda com isso? Que os seus sonhos estão nas mãos do Eterno. Que os seus filhos estão nas mãos do Eterno. Que a sua casa, os seus bens, tudo está nas mãos do Pai. Então, a vontade de Deus está acima dos nossos planos. E se essa mensagem falou ao seu coração, eu gostaria de orar com você. E se você tiver aí uma fé aí dentro do seu coração, você vai concordar hoje com o Eterno, assim como Davi concordou. Pois foste tu, Yahvé, que abençoaste. Ela é bendita para sempre.
Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Então, quando somos abençoados para sempre. Vamos orar então? Vamos fazer uma tefilá? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, mais uma vez, Pai, na Tua presença, queremos Te agradecer por esta palavra. Mil graças, Senhor, porque o Senhor tratou conosco, Pai, por intermédio da Tua palavra. Obrigada, meu Deus, porque reconhecemos o Teu senhorio em nossas vidas. Reconhecemos, Pai, que o Senhor tem planos infinitamente maiores para nós. A Tua própria palavra nos diz, Pai, ora, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Então tudo, Pai, que o Senhor faz é perfeito. Embora o nosso coração, Pai, sempre acelerado, deseja todas as coisas, Pai, no nosso tempo, mas não é no nosso tempo. Todas as coisas, Pai, estão em Tuas mãos. Então, neste momento, Pai, visita os Teus filhos. Que eles sejam abençoados, Pai, nos seus planos, nos seus sonhos. Que eles sejam abençoados nos seus projetos, nas suas visões. Que o Senhor, Pai, venha, neste momento, assistir os Teus filhos, Pai. Seja uma dificuldade espiritual, seja uma dificuldade de fundo familiar, financeiro, o Senhor o sabe. Que o Senhor venha, Pai, colocar as Tuas mãos e abençoá-los. A bênção do Senhor enriquece, Pai. Que eles sejam abençoados. E quem o Senhor abençoa, abençoado está. Nós, neste momento, Pai, apresentamos diante do Senhor todas as nossas vontades, os nossos planos. Entregamos em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor fará da forma, Pai, perfeita, no tempo perfeito, do modo perfeito. Assim oramos, em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Mais uma palavra, irmãos, para nós, uma palavra de vitória. Todo sábado nós estamos aqui às 9 da manhã, das 9 às 10 horas da manhã, para trazer a mensagem do Senhor. Agradeço a cada um de vocês que nos seguem nas plataformas digitais, que acompanham meu ministério. Espero ser útil, né, para vocês, levando a mensagem do Senhor. Quero agradecer também as pessoas que ofertam para que nós possamos pagar o nosso horário aqui na Rádio Banda 1, porque precisamos da oferta, das orações, carecemos do apoio dos irmãos. Se assim tivermos, quem sabe vamos ultrapassar esses 10 anos. Não era o meu plano. Eu imaginei, ao começar o programa Emanuel, que eu iria simplesmente começar e não vi um tempo, não. Não falei que esse programa vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não pensei nisso. Mas, para a honra e glória do Senhor, 10 anos, hein, irmãos? 1 década. Então, louvado, engrandecido seja o nome do Eterno. Ele é o principal proprietário, né? Aliás, em sentido mais estreito, ele é o único proprietário do programa. Eu sou só uma representante aqui, e a minha filha é outra representante. Quero agradecer a todos os irmãos que nos seguem nas redes sociais, que Deus os abençoe. Agradecer meu esposo, todos que estão nos apoiando. Mil graças. Muito obrigada. E vamos nessa semana estudar, né, a mensagem. Vamos fazer o sorteio também, irmão, Amanda, do programa. Vamos fazer o sorteio. Quem será que vai ganhar o presente do programa hoje? Mas não encerramos ainda não. Vou dar a bênção final, tá bom? Quem será que vai ganhar hoje?
Vamos ver quem é o nome da pessoa que está ali no papel. Bruna. Amém? Foi a Bruna que ganhou. Irmãos, vamos ter que encerrar o programa, Emanuel. Mas marca o encontro com Deus sábado que vem, às 9 horas da manhã. Que esta semana, essa mensagem aqui, de 1 Crônicas, capítulo 17, você venha fazer a leitura dela novamente, ela venha florescer no seu coração. Depois você olha, faz o comparativo lá com Samuel também, o texto paralelo, para você falar assim, realmente, a missionária Lilian ministrou de forma correta. Se você tem o seu pedido de oração, você pode deixar aí também, que depois eu vou estar anotando o seu pedido, tá bom? Para a oração da semana. Tudo que começa com oração termina com vitória. Então, nós somos convidados a orar, a buscar a presença do Senhor. Vamos encerrar, então. Faça assim, ó, uma conchinha. Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Shabbat Shalom. Tenha um final de semana abençoado também.